aula de Ciências da Natureza e suas tecnologias, professora Leidjane, e hoje o tema será Química dos sabões e detergentes. Vamos lá! Mas como o sabão limpa? Você aí em casa já parou para pensar como isso acontece? Bem, a água sozinha ela não consegue remover a gordura dos materiais, mas isso nós já sabemos. Mas por que a água não consegue remover a gordura? Quando nós estudamos a questão da polaridade das moléculas, nós vimos que a molécula da água é polar. Já a gordura, a molécula dela é apolar. Ou seja, a água, por ser polar, não consegue dissolver a gordura que é apolar, porque semelhante só dissolve semelhante. Quando nós observamos aqui a molécula da água, por que ela é polar? Nós temos aqui no centro o oxigênio, que é mais eletronegativo. Logo, o seu momento dipolo vai ficar negativo aqui no centro. E o hidrogênio, como ele é menos eletronegativo, ele vai ficar positivo. Consequentemente, a água ela vai ganhar essa característica polar. Então, só recapitulando, substância polar tende a dissolver substância polar e substância apolar vai dissolver substâncias apolar. E aí entram os sabões e os detergentes, que são chamados de agentes tensoativos, porque eles diminuem a tensão superficial da água. Mas como é que isso acontece? Vejam só, vamos analisar aqui a estrutura típica de um sabão, que tem uma cadeia longa, chamada de cadeia apolar. Essa parte da cadeia é a que justamente vai interagir com o óleo, porque o óleo também é apolar. E na ponta, na outra extremidade, nós temos uma extremidade polar, que é a que vai interagir com a água. Então, veja só que interessante. O detergente, os sabões e detergentes têm essas características de interagir tanto com molécula polar como com molécula apolar. Então, pessoal, vamos entender um pouquinho como funciona a tensão superficial da água. Vejam só, nós temos aqui a representação das moléculas de água, elas interagem umas com as outras. Então, se nós formos olhar uma molécula aqui, por exemplo, ela vai interagir com outras que estão acima, abaixo ou do seu lado. Já as moléculas de água que estão aqui na superfície, elas só podem interagir com as outras que estão ou do seu lado ou abaixo. Por conta disso, vai surgir justamente essa película que nós conhecemos, nós chamamos de tensão superficial, que dá até a capacidade de alguns insetos andarem sob a água. E aí, se nós adicionarmos uma quantidade de detergente sobre essa água, o que é que vai acontecer? O detergente ele vai justamente diminuir essa película, essa tensão superficial. Então, para ocorrer a limpeza, vamos ver como é que acontece esse agrupamento, esses vários agrupamentos entre as moléculas de água, de detergente e da gordura. Vejamos aqui a representação da molécula do detergente, que tem a cabeça hidrofílica polar, que interage com a água, e a cauda hidrofóbica apolar, que interage com o óleo. Então, vejam só, aqui no centro nós temos a gordura e as moléculas do detergente aqui ao redor, onde a cauda, que é hidrofóbica, está voltada para ela. E a parte hidrofílica, que é polar, é que vai estar voltada para a água. Então, esses vários agrupamentos aqui são chamados de micelas. São formados esses glóbulos que nós conhecemos como micelas. Desse modo, as sujeiras gordurosas são aprisionadas no centro das micelas, podendo ser removidas. Além disso, ao diminuir também a tensão superficial da água, diminui as interações entre as suas moléculas, que vai facilitar também que ela penetre em vários materiais para remover toda a sujeira. Então,
é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.